Um documento assinado por 15 médicos que trabalharam na Prevent Senior sustenta que o chamado gabinete paralelo do Palácio do Planalto acompanhava de perto as práticas ilegais da operadora de planos de saúde. O dossiê está em posse da CPI da pandemia, bem como informações apontando que a empresa ocultou a morte de pacientes em estudos feitos com cloroquina. O Procon de São Paulo e a Agência Nacional de Saúde Suplementar investigam o caso. Um vídeo divulgado pelo portal Metrópolis reforça as suspeitas da ligação entre a Prevent Senior e médicos de fora do Ministério da Saúde que aconselhavam o presidente Jair Bolsonaro. Na gravação, o diretor executivo da operadora, Pedro Batista Júnior, conversa com o virologista Paulo Zanotto, da Associação Médicos pela Vida. Existe um entendimento muito interessante entre a Prevent Senior e o governo federal brasileiro, e todas essas informações estão sendo compartilhadas, inclusive com governos de outros países. Paulo, a gente compartilha o tempo inteiro o trabalho que está sendo feito, e assim, eu agradeço demais que essas informações eles vieram aqui, coletaram essas nossas informações, esse grupo de cientistas, o Dr. Luciano, a doutora Anísio, o Dr. Zanotto. A CPI da Covid marcou para quarta-feira o depoimento de Pedro Batista Júnior. Que bom, né, que a CPI da pandemia está aberta e pode dar um encaminhamento aí a esse caso. É difícil que esse caso seja inteiramente apurado ainda no escopo da CPI da pandemia, que está prestes a acabar. Mas pode gerar uma denúncia e ela pode encaminhar algum órgão competente para fazer todo o processo de investigação, ouvir todos os envolvidos, médicos, ex-médicos, pacientes, familiares dos pacientes aqueles que sobreviveram. Porque teve 9 ali que morreram, né? E o que se conclui a partir do material fornecido até aqui é que houve uma ocultação deliberada de mortes e uma ocultação de informações para os pacientes e os seus familiares de que aqueles medicamentos, considerados ineficazes para a Covid-19, estavam sendo aplicados. E uma falta de autorização de órgãos competentes para um estudo dessa magnitude. Então, assim, tudo isso é muito grave. Pessoas morreram. Tudo isso precisa ser devidamente apurado. É bom que a CPI da pandemia traga à tona, faça pelo menos uma inquirição aí com esse depoente e mostre a gravidade da situação, que certamente turbinou aquele lançamento de cortina de fumaça com a suspensão da vacinação de adolescentes. Porque no governo Bolsonaro a gente tem visto que funciona assim. Para encobrir um escândalo, se cria outro, se tenta dividir a sociedade, se planta dúvida, se gera uma preocupação indevida em famílias inteiras, pais, filhos. Então, eles estavam aplicando... E eu até vi hoje um relato a respeito de um caso em que o senhor... São vários casos, tá? Esse é um específico só. Que o senhor tinha problemas cardíacos e que tinha voltado para casa e aí fez um exame virtual, né? E foi mandado para ele lá uma espécie de kit Covid com medicamentos, como a cloroquina, e ele acabou morrendo, né? Depois de usar esses medicamentos. As causas, tudo isso precisa ser devidamente analisado, mas sempre se falou do risco de arritmia, por exemplo. Então, que eles estivessem usando medicamentos que podem causar isso em pessoas que já se sabia que tinha problemas cardíacos, né, fez lançar a dúvida hoje de, será que eles estavam tentando testar o medicamento para ver se realmente ele agravava o quadro de quem tinha problemas cardíacos, para ver se ele poderia ser usado assim amplamente por toda a população, inclusive por aqueles que tinham problema cardíaco, e aí a pessoa morreu. Quer dizer, são essas hipóteses que estão surgindo a partir do material coletado. É muito grave. E isso foi propagandeado pelos Bolsonaro porque havia um intercâmbio de informações das pessoas que realizavam esse estudo fake. Repito, a gente bota o fake aí para poder chamar de estudo, porque senão não dá para chamar de estudo. É um tratamento experimental às escuras, feito nas sombras. Então, você tem essa declaração aí do virologista. Existe um entendimento muito interessante entre a Prevent Senior, que é a operadora de saúde, do plano de saúde,
e o governo federal brasileiro, o governo Bolsonaro. E todas essas informações estão sendo compartilhadas. É isso que ele diz no vídeo. O virologista que fazia parte daquilo que se convencionou chamar, no ambiente da CPI da pandemia, de gabinete paralelo da saúde, porque você tinha ali ministro, você tinha secretário e tal, você tinha essa turma do aconselhamento de fora para dentro, que era só aquela turma escolhida porque dava ares de ciência às teses pré-concebidas do presidente da República, Jair Bolsonaro, que queria uma panaceia, queria uma cura milagrosa para a Covid para poder manter os motores da economia girando e os indicadores altos para se reeleger em 2022. É disso que se trata. Ele queria que o povo tomasse cloroquina e continuasse a vida. Acontece que 600 mil pessoas morreram. A estratégia na qual ele apostou, a da imunidade de rebanho, foi descartada em todo o mundo civilizado. E foi defendida nesse documento sobre o qual escrevi, eu estava falando na abertura, que é o Great Barrington Declaration, né? É uma declaração de Great Barrington, um manifesto, na verdade, como a gente chama melhor no Brasil, que leva o nome ali de uma vila do estado americano de Massachusetts, e que foi contestado por autoridades científicas, médicas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também a Abrasco escreveu uma matéria mostrando que era uma farsa, e era a turma que defendia a imunidade de rebanho, cheia de premissas falsas. Um grande professor de uma universidade americana apontou 5 naquele texto original. Tudo isso aqui, que é emulado no Brasil, vem lá de fora e se é música para os ouvidos de um presidente que quer manter tudo girando para ser reeleito, para manter o seu foro privilegiado, o seu poder de barganha, para blindar a família investigada por outros esquemas, aí beleza. Então vieram aqueles médicos, cientistas, supostos, né? Estou botando aspas aqui, quer dizer, eles têm títulos lá, têm diplomas, mas o que eles falam é completamente descabido. E eles ficavam lá exercendo essa má influência, e não é, na verdade, só a má influência, porque é uma mão dupla, né? O presidente tinha a tese pré-concebida, isso veio a casar com as teses dessas pessoas, que são muitas vezes criticados como curandeiros, porque não estão se baseando em estudos clínicos, em etapas processuais que fazem parte do método científico. E aí a Prevent Senior vem e legitima toda essa narrativa, fornecendo dados ali falseados, omitindo que pessoas morreram depois de tomarem aqueles medicamentos. Então isso é gravíssimo, tem consequências literalmente vitais. Na verdade é o contrário, né? As pessoas morreram por causa disso. Então tudo isso precisa ser devidamente investigado, e é lamentável que até hoje ainda há quem fique acreditando nessa gente, porque como está no ar, como as pessoas disseminam essa desinformação, o sujeito fica na dúvida, o sujeito que não acompanha isso em minúcias, que não sabe de onde vem, que vê o presidente com meia dúzia ali de pessoas fantasiadas de médico, falando determinadas coisas, que é repetida muitas vezes por microfones tradicionais do mercado da comunicação, mas onde tem muita gente faturando alto para espalhar narrativa governista no pior sentido. Esse conceito, aliás, de governismo, ele vai precisar de uma adaptação. Porque houve um tempo em que você tinha gente governista e tal, que realçava ali umas coisinhas boas que o governo fazia, e eventualmente poderia omitir alguma coisa ruim. O governismo já é ruim na sua raiz. Agora você tem a criação de uma realidade paralela, de uma segunda realidade, para justamente tentar manter a popularidade de um governo que precisa que as pessoas foquem na sua retórica e não nas suas ações, para que elas continuem apoiando, porque as ações são deletérias, em muitos casos, literalmente. São 4h24. O Ministério da Saúde conclui que a morte da adolescente de 16 anos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, não teve vínculo com a vacinação contra a Covid-19. Informação é da colunista aqui da Band News, Mônica Bergamo. Ela conversou com o ministro Marcelo Queiroga
E a investigação conduzida pelo governo constatou que a jovem morreu por causa de um distúrbio autoimune de consequências graves. As conclusões do relatório, que ainda será divulgado oficialmente, coincidem com os resultados já informados pelo governo de São Paulo. Apesar disso, o ministro Marcelo Queiroga indica que, por enquanto, não vai mudar a orientação para interromper a imunização em adolescentes. Integrantes da Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunizações que não foram consultados sobre o tema ameaçam uma renúncia coletiva se o ministro da Saúde não voltar atrás. E, só para embasar esse argumento, como esse argumento não faz sentido, né, do ministro da Saúde, de que a vacina poderia causar algum mal para adolescentes, aliás, não foi nenhum argumento, né, foi uma decisão, a Pfizer anunciou hoje que está desenvolvendo, já está bem avançada com estudos para aplicar vacina em crianças a partir dos 5 anos de idade, né? Dos 5 aos 12 anos de idade, esse estudo já está em fase final e em breve deve começar a vacinação nos Estados Unidos, por exemplo, dessa faixa etária. Então, só para deixar claro que a vacina mal não faz, muito pelo contrário. Pois é, eu tinha publicado na véspera um artigo citando um outro artigo de professores universitários americanos, e um deles escreveu nesses dias no Twitter que se tivesse filhos adolescentes, vacinaria esses filhos, e se empresas como a Pfizer viessem a legitimar aí a vacinação de crianças de 5 anos de idade, que se vacinem, porque a vacinação é a saída para a pandemia. E esses processos, eles têm a devida apuração, a devida depuração, todo o trabalho, todo o método científico em vigor. Tudo isso que por causa de pessoas que não são nem do âmbito jornalístico, nem do âmbito médico, nem do âmbito científico, ficam falando aí barbaridades no microfone, e o presidente fala, ministro, eu passei aqui para você um sentimento a respeito desse caso, e aí o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não se comportando como médico, se comportando como potencial candidato, que quer apoio da base bolsonarista, se comportando como vassalo do presidente da República para manter a boquinha, ele vai lá e toma aquela iniciativa absolutamente bizarra de fazer uma nota que falseia a posição da Organização Mundial da Saúde, que falseia a posição, depois na coletiva, do Reino Unido, porque a OMS estava falando ali sobre uma questão de ordem. Claro, ordem a gente está pregando desde o começo. Primeiro você vacina as pessoas mais vulneráveis. Primeiro você vacina os idosos, grupos de risco, pessoas com comorbidades. Agora, a partir do momento que esses grupos estão vacinados, você continua vacinando o restante da população, conforme essa vacinação for liberada pelas agências competentes, pelas empresas, pelos laboratórios. O Reino Unido, a única interrupção, entre aspas, né, que existe na vacinação de adolescentes é para dar a terceira dose para os idosos. A mesma coisa que estava sendo discutida no Rio de Janeiro. Falamos muito a respeito aqui no Jornal Band News Rio, primeira edição, que eu faço segunda a sexta, de 11 a meio-dia, aqui local. Quer dizer, tem uma discussão sobre a ordem. Percebemos que é melhor dar uma dose de reforço para os idosos. Bom, não temos doses suficientes, então peraí, vamos dar primeiro a terceira dose para os idosos, depois vamos dar para os adolescentes. Bom, isso é uma discussão plausível. Agora, suspender os adolescentes quando você tem, quando você pode dar, quando você já deu aí para a terceira dose, etc., isso não faz o menor sentido, baseado em dados apresentados genérica e rasteira. Então você tem 3,5 milhões de adolescentes vacinados e aí se fala, não, tivemos 1.500 eventos adversos. Olha, eventos adversos, esses termos genéricos, aí a pessoa fica assustada, meu Deus, as pessoas morreram, as pessoas tiveram doenças graves e tal, 1.500, olha, se tiver uma dor de cabeça, se tiver uma dorzinha no braço e tal durante uma tarde, uma noite, essa pequena consequência, ela vale a pena passar por ela, para você ter o benefício da proteção contra um vírus potencialmente letal. E esse benefício dura durante meses ou anos, ou o que quer que esteja sendo colocado aí pela ciência. Então, quer dizer, os benefícios são muito maiores do que os pequenos riscos que existem com todo medicamento. As pessoas tomam aí qualquer coisa aí para gripe, para febre, etc. Você lê lá na bula. Tem risco de eventos adversos. E aí você vê os eventos adversos, geralmente, são muito pequenos, perto da possibilidade que você tem ali de cura. E aí o ministro da Saúde agora, tentando já
consertar aquela narrativa que foi ventilada da maneira mais eleitoreira para a base bolsonarista, tá? Que já é uma coisa assustadora, né? Ele agora afirma que mesmo que o caso estivesse vinculado ao imunizante, se referindo a adolescente que morreu em São Paulo, isso não invalidaria a vacinação dessa faixa etária. Os benefícios dela são infinitamente maiores do que os riscos. Por que não falou exatamente assim, com devido cuidado, sem fazer todo aquele sabão, na coletiva de quinta-feira? Isso que ele falou agora para o jornal, para a imprensa, isso é o que a gente falou aqui, na quinta-feira, ao vivo, 1 minuto depois, não tinha nem acabado a coletiva quando começou o Salve Salve Band News. Pegamos o áudio, inclusive, da doutora Luana Araújo, infectologista, pessoa que entende realmente de infectologia, que estudou na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, uma das mais prestigiadas do mundo. E falávamos exatamente a respeito disso, quer dizer, nem se a pessoa tivesse morrido com algum tipo de correlação ou até de causalidade, em termos lógicos, matemáticos, etc., a vacinação ainda permaneceria recomendável, porque é um caso em 3,5 milhões. Quando você tem aí milhares de pessoas, mesmo nessa faixa etária, o último dado que a gente tinha era de 2.000 adolescentes mortos de Covid-19, então você tem um risco maior de morrer sem a vacina do que de morrer com a vacina. Agora, é mais grave ainda, tá? Eu só estava fazendo esse raciocínio aqui pelo absurdo. É mais grave ainda porque você já teve o órgão de saúde de São Paulo e agora o próprio Ministério da Saúde, sem conseguir apontar qualquer tipo de correlação, que dirá de causalidade a respeito da morte dessa adolescência em relação à vacina. Quer dizer, não foi por causa da vacina, de acordo com tudo isso que está sendo colocado. Fábio e Débora, até Deus que me perdoe de citar esse episódio para falar aqui desse assunto, mas eu perdi um grande amigo meu, que tinha 24 anos, nem me lembro há quantos anos isso aconteceu, já deve ter uns 10, 15 anos, não sei. Ele tinha 24 anos. Ele teve um infarto jogando futebol num domingo e foi levado para o hospital, teve parada, foi meio que ressuscitado, ficou 1 semana em coma, todos nós absolutamente desesperados, torcendo, rezando por ele, orando, e ele acabou morrendo. Foi um drama enorme no âmbito privado aqui, para todos nós e para a família que o conhecia. Eu fico pensando hoje, morreu com 24 anos, e se tivesse hoje tomado uma vacina contra a Covid-19, um caso como o dele, que é um ponto fora da curva, nem sei, porque sofri tanto que nem vi depois qual foi exatamente a conclusão médica de defeito congênito, qualquer tipo de coisa, mas era um ponto fora da curva. Atleta, absolutamente saudável e que teve um infarto jogando bola. Agora imagina se tivesse tomado uma primeira dose. Iam relacionar com a vacina e tal. Ah, foi por causa da vacina. Quer dizer, a vacina, ela não é uma poção mágica para a vida eterna das pessoas. As pessoas continuam morrendo por outras causas. E há alguns acontecimentos que muitas vezes são estranhos, porque não é a pessoa de 95 anos que teve problemas de saúde e tal. Às vezes são pessoas jovens que têm problemas, que são pontos fora da curva, que são problemas aí que merecem investigação médica, científica, ou são problemas já conhecidos, mas que não acontecem tanto. E aí se tenta associar tudo à vacina para legitimar uma tese pré-concebida de um grupo político que investiu nessa narrativa porque era melhor para ele. E não falta bajulador e puxa-saco para tentar reforçar essa tese. Porque dá dinheiro isso. Às vezes dá muito mais dinheiro, inclusive. Ficar defendendo aí esse tipo de grupo político e tal. Mas aqui a gente faz o jornalismo independente, baseado nos fatos. Quer dizer, se há, e pode existir em algum momento, em qualquer faixa etária, algum evento adverso e tal que mereçam, vamos parar aqui, porque aconteceu isso ali e tem um indício de que pode ter sido causado eventualmente por uma vacina.
Então você faz isso com todo cuidado, já falando isso que o ministro só está falando agora. Assim, olha, nós vamos suspender apenas por precaução, mas quero dizer para vocês que a vacina ela tem produzido uma queda vertiginosa de óbitos no Brasil. A gente só faz isso obedecendo ao método científico, porque temos um indício e tal. Vamos verificar a partir do momento que tudo for concluído, vamos retornar normalmente com a vacinação, que é segura, etc, etc. Às vezes acontece. Não foi esse o discurso. Não era algo provado. Misturou-se com ataques ali aos gestores locais por aplicação de vacina errada e tal. Então foi todo um horário eleitoral gratuito para massa de manobra, uma coisa escandalosa, e agora o governo vai precisar ir corrigindo a sua narrativa sem dar o braço completamente a torcer, que é em geral o que eles fazem.